12:02, essas aí são imagens do Jardim Ingá. Os moradores estão reclamando de lixo em terrenos, falta de asfalto, falta de iluminação e tem também reclamação de que eles se sentem inseguros. Nós vamos mostrar a situação em que essas pessoas estão vivendo e também, lógico, a resposta das autoridades. Vamos atualizar sobre o caso João de Deus. A polícia concluiu um inquérito por violação sexual. E nessa edição, vamos mostrar que o comércio está funcionando em horário especial para atender aquelas pessoas que ainda não fizeram as compras de final de ano. E você vai ver ainda. Comerciantes do entorno apostam no crescimento das vendas com a entrada da segunda parcela do 13º. Uma triste constatação: cresce o número de animais abandonados nessa época do ano. A história do Luan. Aos 7 anos, ele já é uma das principais atrações de um circo e se apresenta no Globo da Morte. É sexta-feira, é dia de programão. O Jornal Anhanguera, a primeira edição, está começando. Olá, muito boa tarde, obrigado pela sua companhia aqui no J1. E a gente começa essa edição falando da prisão do médico Wesley Murakami. A repórter Nayara Santos tem as informações direto de Brasília. Boa tarde, Nayara. Olá, Giliardi, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o J1. Pois é, nós estamos aqui no auditório da Delegacia Especializada da Polícia Civil, aqui no Distrito Federal. Nós acabamos de ouvir o delegado Wesley Salomão, que falou aí sobre a operação nomeada como Operação Dismorfia. Foram 5 mandados de busca e apreensão. Entre esses mandados, 3 prisões temporárias do médico Wesley Murakami, da mãe do médico e também de uma proprietária de uma clínica aqui no Distrito Federal. Foram apreendidos também medicamentos, prontuários, computadores, celulares. Essa prisão pode ter de 30 a 60 dias, pode ser prorrogada aí por 60 dias, depende muito aí da investigação da Polícia Civil, né? Eles vão investigar aí a qualidade do produto, o laboratório do produto, que é o PMMA, produto este que era usado aí nas vítimas. Até o momento, mais de 30 vítimas já fizeram ocorrência aqui na Polícia Civil. A Polícia Civil também tem informação que há a possibilidade de ter outras vítimas. Existe, inclusive, um grupo no WhatsApp aqui no Distrito Federal. A Polícia Civil está em contato com essas vítimas. Mais informações é só aguardar aí no J2. Eu volto com você, Giliardi. Obrigado, Nayara. E a polícia prendeu ontem, em Cristalina, um casal suspeito de estuprar os filhos. Uma criança de 3 anos de idade e uma outra de 9 anos. Na época em que o abuso aconteceu, o menor de 9 anos conseguiu fugir e procurar ajuda junto ao Conselho Tutelar. O Poder Judiciário expediu o mandado de prisão preventiva. O casal agora está à disposição da Justiça. Hora de dar espaço a você aqui no J1. Você sabe que as participações aqui, você pode mandar para a gente a sua sugestão de reportagem pelo nosso WhatsApp. Mas hoje nós vamos mostrar a reclamação dos moradores do Jardim Ingá. Eles pedem mais segurança, iluminação nas ruas que ficam próximas a uma faculdade particular. A placa avisa, proibido jogar lixo, mas pelo visto não tem adiantado nada. Dá só uma olhada na quantidade de lixo. O problema dessa rua que fica atrás do residencial Conquista Ville, em Cidade Ocidental, não para por aí. Sem asfalto, é poeira no tempo seco e lama quando chove. Mas, segundo os moradores, o problema maior é a insegurança. Assalto aqui tem acontecido com frequência. É escuro, isso aqui, ó, esse lateral aqui, ó, escuro, entendeu? Não vê nada, o pessoal passa com medo aqui. Porque a gente que é homem, né, a gente não tem medo, mas a mulher que passa aqui, entendeu? Já fica assustada. Quem chega e quem sai dos condomínios precisa passar pela estradinha de chão, que fica atrás de uma faculdade. A parada de ônibus fica a mais ou menos 300 metros dos condomínios. O problema é que, além de ser deserto, o trecho não tem nenhuma iluminação. À noite, quando chega, tudo isso aqui vira um verdadeiro breu. À noite se torna praticamente um deserto. Já é perigoso, se torna mais perigoso durante a noite. Ninguém tem coragem de passar sozinho, né? Infelizmente não. É
perigoso e os moradores estão com medo. Uma vizinha do Sandes foi violentada enquanto passava por aqui na semana passada. A gente está apavorado, a gente só passa aqui de 3, 4 pessoas, né? Mulher mesmo, se ela vier passar aqui sozinha, ela não passa. Ela corre um risco de ser estuprada. Quem mora aqui já não aguenta mais. O policiamento aqui passa só que não adianta, passa aqui pouco mesmo. Então a gente tá precisando de um asfalto, né, para melhorar essa iluminação também, né? Tá muito perigoso aqui. O mínimo que essas famílias merecem e precisam, né? Um asfalto ali para evitar esse poeirão e também iluminação. Porque imagina, sair para trabalhar à noite ou de madrugada que seja, sem uma iluminação, bastante complicado. Bom, sobre essa questão da iluminação e do asfalto da rua, eles deveriam ter sido entregues pela construtora do condomínio. Mas como não foi, a administração está trabalhando, a administração ali do Jardim Gá, para viabilizar recursos para realizar essas obras. Já referente ao lixo, a coleta é realizada toda segunda, quarta e sexta, mas em virtude de um problema com um caminhão na semana passada, não foi possível fazer a coleta. Mas a administração de Jardim Gá garante que a situação já foi normalizada. Sobre a insegurança, em nota, a PM disse que já intensificou o policiamento nessa região desde outubro com uma viatura exclusiva para essa área citada na reportagem e que a medida resultou em uma diminuição nos números de furtos e assaltos na região e a gente, lógico, segue acompanhando. Apesar do calorão que tem feito nos últimos dias, a estação mais quente do ano começa oficialmente hoje. O verão começa às 8h22 da noite, ou seja, 20 horas e 22 minutos. Esses dias, em muitos lugares, recebe o nome de solstícios de verão. A previsão dos meteorologistas é que seja um verão de temperaturas ainda mais altas. Por isso, vamos seguir a recomendação dos médicos, usar protetor solar e tomar também muita água. Essa estação vai até o dia 20 de março de 2019. E mais de 84 milhões de brasileiros receberam o 13º salário, de acordo com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos. Cerca de 211 bilhões de reais serão injetados na economia. Mas o que fazer com essa grana extra? Quem tem as informações é o repórter Márcio Freire. Boa tarde, Márcio. Oi, Giliardi, boa tarde para você de casa. Pois é, desde ontem, dia 20, começou a cair na conta dos trabalhadores a segunda parcela do 13º. E tem muita gente que vai aproveitar aí já esse fim de semana, hoje sexta-feira, então tem o sábado e o domingo, porque a véspera de Natal é na segunda, para ir às compras e para dar aquelas dicas importantes de o que fazer, por onde começar, qual a prioridade nesse momento. Estou aqui com a Valdete Braz, que é contadora, e vai dar essas dicas importantes para a gente. Boa tarde, Valdete. Boa tarde. Por onde começar então com esse dinheiro aí que está na conta de muita gente já? Tem que fazer um planejamento financeiro, né? Então, assim, que ela tem a emoção da compra, mas ela tem um pouquinho de razão para saber aquilo que cabe no bolso, né? Que ela planeja, ela tem como continuar presenteando quem ela ama, mas ela tem que fazer conta aquilo que cabe à condição dela, né? Muita gente, por exemplo, estou precisando de uma camisa nova, preciso comprar alguns presentes, mas eu tenho aquele cartão de crédito aí que precisa parcelar. Qual a prioridade nesse momento? Prioridade é negociar dívidas, né? Porque ninguém quer pagar juro, muitas vezes são juros absurdos e isso acaba comprometendo o mês da pessoa. Então esse é o momento dela regularizar a vida financeira e também ela tem condição de, se ela fizer isso planejado, regularizar e comprar os presentes. Mas ela vai fazer um planejamento daquilo que ela tem condição de comprar. Aquela história de todo mês a gente anota lá quais são as prioridades do mês, o que é que eu tenho que pagar, água, luz, telefone, parcela de carro, de apartamento, enfim. Isso funciona mesmo ou ficou para trás? Com certeza, você colocar no papel as suas despesas, você começa a visualizar aquilo que você está gastando mais e até fazer uma previsão daquilo que você pode economizar. E esse mês agora com o 13º, você não compromete o salário do mês. Então é o momento que você pode começar um investimento para realizar seu sonho. Qual a dica então que você dá para o pessoal de casa, só para a gente encerrar, que daqui a pouco tem muita gente esperando só o J1 acabar para ir lá para as compras? Planejamento e pensar além do coração daquilo que ele vai fazer antes de sair de casa. Aquele presente de R$300, se for com muito amor, pode ser um de R$50 e vai fazer o mesmo efeito. Com certeza, pesquisar bastante.
Valdete, muito obrigado por suas explicações. Então tá aí a dica da Valdete, que é contadora. Então vai às compras, arrisca aí todas essas dicas, que eu tenho certeza que você vai conseguir pagar tudo e ainda vai sobrar o dinheiro aí para aquele presente especial. Giliardi, eu volto com você. Obrigado, Márcio. Então o segredo é não pensar com o coração, pensar com a razão e se planejar, né? Bom, hora da primeira rodada de participações aqui no J1. Vamos lá, vamos lembrar o nosso telefone? 98442-4000. Você pode adicionar a gente aí no seu WhatsApp, mandar a sua participação, mandar a sua sugestão de reportagem. De repente, ela pode virar realmente uma reportagem. Vamos lá então com o Kelvin Batista, de Santo Antônio Descoberto. No Beatriz 2, não temos iluminação pública, a noite fica totalmente no escuro, pela madrugada quem precisa sair para trabalhar sai com medo. Situação bastante delicada também, a gente precisa analisar a situação desse bairro, vamos entrar em contato com essa prefeitura então para ver o que pode ser feito ali para ajudar os moradores desse bairro. A Cíntia, do setor aeroporto, na rua Santo Cristo, a Saniago já veio e não pôde fazer nada, pois tem toda a instalação de esgoto, mas não foi liberada ainda. O que precisa ser feito para liberar nossa rede de esgoto? Pergunta que fica, hein, Cíntia? A gente vai procurar essa resposta para você também, porque se já tem todo o processo, se já tem todo o encanamento ali, se já está tudo ligado, por que a rede de esgoto ainda não foi acionada? Vamos levantar esse questionamento. Luiz Fernando, de Cristalina, aqui em Cristalina, no bairro Cristal, se não somos nós, moradores, para tomar uma atitude, ficamos na buraqueira. O Luiz mandou um vídeo para a gente, vamos ver o que ele fez lá então. Os moradores simplesmente pegaram uma carretinha, colocaram ali entulho e começaram a tampar os buracos para poder ter um acesso mais fácil no bairro. Mas olha o tamanho das crateras que tem por ali. Esse é o bairro Cristal, em Cristalina, e as autoridades precisam dar uma olhada lá para verificar isso aí, fazer pelo menos uma ação emergencial para não deixar os moradores numa situação tão complicada como essa. Porque, olha lá, um carro, uma carrocinha, entulho, e eles mesmos colocando a mão na massa para poder resolver um problema que deveria ser resolvido pelo poder público. Pausa para os comerciais e a seguir a gente mostra que a polícia concluiu ontem um inquérito em que o médium João de Deus foi indiciado por violação sexual. E ainda cresce o número de animais abandonados nessa época do ano, aqui no entorno. Agora, 12h14, nós voltamos em instantes. De volta com o J1, e a Polícia Civil concluiu ontem um inquérito em que indicia o médium João de Deus por violação sexual. O inquérito se baseia principalmente no depoimento de uma mulher que foi ao templo do médium há 2 meses buscar cura, mas, segundo a investigação, foi enganada e abusada. O inquérito foi entregue no Fórum de Abadiânia. João de Deus está sendo indiciado por violência sexual mediante fraude e a pena é de até 6 anos de prisão. A polícia se baseou no relato da vítima mais recente. Segundo a denúncia, o abuso sexual ocorreu durante uma visita ao Hospital Espiritual de João de Deus no dia 24 de outubro deste ano. A TV Anhanguera, afiliada da TV Globo em Goiás, teve acesso em primeira mão ao depoimento da vítima. Ela conta que quando ficou sozinha na sala com o médium, ele apagou a luz. A posicionou de costas para ele e começou a massagear abaixo do ventre, afirmando que ela precisava daquela energia. João de Deus pediu que a mulher mexesse o quadril junto com as massagens que estava recebendo e depois tentou encostar nela. A mulher começou a tentar se esquivar do médium. De acordo com o depoimento, João de Deus pediu a ela para que a mulher fizesse massagem na barriga dele. Durante a massagem, a mulher percebeu que parte do pênis do médium estava do lado de fora das calças. Segundo o depoimento, a mulher contou que olhou nos olhos de João de Deus e disse: "Seu pênis está para fora". Foi quando ele arrumou as calças e disse para a mulher escolher um dos quadros que estavam expostos. Segundo a mulher, na despedida, João de Deus reafirmou para ela não relatar o que aconteceu durante o atendimento a ninguém. Para os investigadores, o presente era para silenciar a vítima. Isso ficou muito claro, essa é uma prática dele. Ele abusa sexualmente da vítima e logo depois dá presentes às pessoas abusadas. A vítima também esteve com a polícia na sala onde, segundo as denúncias, aconteceram os abusos sexuais. A polícia de Goiás também instaurou inquérito para investigar a origem de 5 armas apreendidas e também a origem do dinheiro encontrado dentro de um guarda-roupa na casa de João de Deus. Foram apreendidos R$ 405 mil.
parte em moeda estrangeira. João de Deus está preso há 5 dias. 2 pedidos de liberdade já foram negados. Ontem à tarde, a defesa protocolou um novo recurso no Supremo Tribunal Federal, alegando que o médium é réu primário, idoso, sofre de doença grave e tem residência fixa. O pedido vai ser analisado pelo presidente do STF, Dias Toffoli. A polícia ainda avalia o que fazer com os outros 15 casos de mulheres que já prestaram depoimento. Alguns prescreveram e outros podem virar inquéritos. O Ministério Público continua ouvindo vítimas de Goiás, de outros estados e até do exterior. E afirma que os casos antigos também são importantes para a investigação. Mesmo aqueles casos que já se encontram prescritos, esses casos serão analisados, pois podem servir como material probatório para aqueles que ainda não estão prescritos. Então, todo o depoimento é importante. Todas as supostas vítimas, todas aquelas pessoas que se sentiram abusadas, que têm um relato para passar, é importante que procure o Ministério Público ou a polícia. A defesa de João de Deus tem negado as acusações e ainda não comentou sobre o inquérito. Hoje, a defesa do médium entrou com um novo pedido de liberdade, desta vez no Supremo Tribunal Federal. O pedido tinha sido sorteado para o ministro Gilmar Mendes, mas como ele está em recesso, quem analisa é o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que está de plantão. A defesa argumenta que João de Deus é réu primário, tem residência fixa, é idoso e possui doenças vasculares graves. Lembrando que essa semana o pedido de soltura do médium foi negado pelo Supremo Tribunal de Justiça e pela Justiça de Goiás. O Corpo de Bombeiros fez um resgate de um cãozinho que caiu em um buraco de 8 metros em Cristalina. A gente tem imagens. A equipe conseguiu retirar o animal sem grandes problemas. Apesar de muito assustado e faminto, o bichinho não apresentava ferimentos. Os bombeiros não conseguiram localizar o dono do cachorro, que está sob cuidado de um dos militares, até que o proprietário apareça ou algum voluntário queira doar esse lindo bichinho. E enquanto tem muita gente salvando os animais, outras pessoas estão abandonando os bichinhos. É que nessa época do ano, os protetores dos animais ficam ainda mais preocupados exatamente por isso, por causa do abandono. A repórter Thalia Santos e o cinegrafista Lourenço Oliveira mostram pra gente alguns casos em que os cãezinhos tiveram a sorte de cair em boas mãos. Essa é a Raposinha, uma vira-lata que está há pelo menos uma semana nas ruas. Ela foi abandonada em frente ao Parque de Exposições de Lusiânia. Enquanto não encontra um lar, está sendo cuidada pelos funcionários desta escola. O abandono de animais no mês de dezembro é mais comum do que parece. Por questões de viagem, essa época do ano, final de ano, a pessoa não tem com quem deixar o seu animal, não tem um amigo, não tem casa de parente. E aí quando ela vê que tem que pagar um local para deixar o animal hospedado, muitas vezes não quer pagar, então acaba abandonando aqui. O Tonico também foi abandonado recentemente. Ele estava com um tumor na pata direita. A sorte foi que ele encontrou a Lidiane, protetora de animais. Ela acolheu o cãozinho, cuidou da amputação e hoje ele está bem, alegre e brincalhão. A Lidiane e a Ana Cláudia não têm uma ONG oficializada, mas sempre ajudam os animais de rua. Primeiro a gente faz o resgate, né? A gente identifica o animal que está na rua, aí a gente pega, posta às vezes em redes sociais, né? Para ver se a gente obtém alguma ajuda. Então elas procuram algum lugar para esse animal ficar. Só este mês, elas já resgataram cerca de 10 animais abandonados. Em Lusiânia, não existe um órgão público que faça esse trabalho. O Centro de Controle de Zoonoses não tem a obrigação nem de resgatar e nem de receber animais abandonados. Mas aqui tem vários cães para adoção. São animais que vieram com a suspeita de alguma zoonose, passaram por um período de observação e agora estão saudáveis, esperando por uma família. Infelizmente, por não terem raça definida, eles acabam passando muito tempo aqui. Eles são tão bons e bonitos quanto os de raça, né? E servem como animal de estimação e alguns até para guarda. Abandonar animais, além de crueldade, é crime previsto no Código Penal, assim como maus tratos. A partir do momento que a gente
tem um animal, a gente é responsável pela saúde dele, de cuidar bem com relação à alimentação, água, higiene do ambiente, prevenção de doenças, vacinação, vermifugação, e abandonar na rua é um crime e a pessoa pode ser responsabilizada por isso. Coisa triste isso, hein? Se você puder ajudar a Ana e a Lidiane de qualquer forma, o telefone está aí, ó, 98206-6246, vou repetir, 98206-6246. Você pode ajudar com ração, pode ajudar com a doação em dinheiro. De repente, se algum desses animaizinhos, você tiver espaço na sua casa, recolher algum desses animaizinhos, que são muito lindinhos, né? E olha só, a Enel está com um feirão de negociação de dívidas para você que está querendo virar a página de 2018 e entrar 2019 com tudo, né? Por isso a gente está recebendo aqui o Adriano César, responsável regional pela Enel. Seja bem-vindo, boa tarde para você. Obrigado, boa tarde, Learte. Bom, explica pra gente, como é que vai funcionar esse feirão? Como é que está funcionando? Porque hoje é o último dia, né? Sim. Primeiro é importante a gente destacar que esse feirão já acontece há mais de um mês, desde 19/11. E quais são as pessoas que podem participar desse feirão de negociação? São aqueles clientes que têm pelo menos uma fatura com débito pendente há mais de 90 dias. O que esse feirão propõe? Propõe que para esses clientes que estão entre 90 e 180 dias, com suas contas atrasadas, que eles tenham condições especiais de pagamento. Como que são essas condições? São isenção total de juros e multas para esses clientes dessa janela de 90 e 180 dias. Interessante isso aí, porque quando corta o juro, já corta aí grande parte da dívida. E para aqueles que estão com débito há mais de 180 dias, além da isenção completa de juros e multas, ele ainda tem um desconto no valor do débito, que pode variar entre 6% e 60% de desconto. Aqueles clientes que têm um débito até R$ 2.500, eles podem fazer essa negociação não apenas pelas lojas de atendimento, mas também pelo nosso teleatendimento, 0800 62 0196, Vamos ou só pelas repetir esse redes telefone. sociais. É legal repetir o telefone, só para o pessoal que está em casa Ok. pegar. Então, assim, olha, você que está aí acompanhando agora o J1 e tem alguma dívida com a Enel, seja nesse prazo de 90 dias, seja mais que isso, anote esse telefone que você pode entrar em contato para tirar alguma dúvida. Pode repetir, por favor? 0800 62 0196. Ou pelas redes sociais, você pode acessar lá facebook.com/Enel Clientes BR ou twitter.com/Enel Clientes BR. Tá ok? Então, assim, entre os benefícios, vamos ressaltar, é essa quebra de juros, né? Porque os juros, como a nossa entrevistada disse agora há pouco, sobre a questão do 13º, né? Como usar o 13º? Está aí uma alternativa, regularizar tudo. Lembrando também que são feitos também parcelamentos desses débitos, né? Em até 11 parcelas com entrada à vista. Então o cliente não Tem algum pode... tipo de valor? Perdão te interromper, mas assim, a partir de que valor vocês estão dividindo? Ou todos os valores? Não, são débitos pendentes há mais de 90 dias. Pelo Seja o menos valor que uma for. fatura pendente há mais de 90 dias, você já se enquadra na condição de renegociar a sua dívida. 500, R$1.000, R$2.000, seja o valor que for. Isso. Para os valores até 2.500, o cliente não precisa se dirigir até a loja de atendimento. Ele pode, pelos canais que a gente passou aqui, ele pode manter contato com a distribuidora. Agora, é uma excelente oportunidade que os clientes não podem perder, né? O prazo é até hoje, para quem necessita ir até a loja de atendimento, o horário de atendimento é até às 16 horas. Só para Lusiânia ou para toda a região do entorno? Essa negociação, esse feirão, é para toda a Enel Goiás. Para todo o estado, então? Todo o estado de Goiás.